Palavra do Senhor, Mateus capítulo 5, versículo 14. Palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, versículo 14, que diz exatamente assim, na parte A do versículo: Vós sois a luz do mundo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, aqui estamos em Tua casa, em Tua santa presença, neste lugar que é a Tua casa, neste lugar que desfrutamos da bênção da Tua presença. Nós que estamos na comunhão dos santos, nós que estamos aqui e suplicantes como somos, suplicamos agora a bênção de ouvirmos a Tua voz, através da palavra que há de ser proclamada. Fala, Senhor, ao nosso coração. Ministra, Senhor, em nossa vida. Abençoa cada homem, a cada mulher, jovem, criança, adolescente, a cada pessoa, Senhor, de forma que nós venhamos a ser tratados pelo Senhor, o Espírito, e não saiamos daqui da mesma forma que temos entrado. E assim nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Queridos, a palavra dessa noite tem o título Igreja, a luz do mundo. Igreja, a luz do mundo. Perceba que a parte A do versículo 14 do capítulo 5 de Mateus, encontramos nela uma das mais reveladoras, extraordinárias e desafiadoras declarações acerca do cristão, incluindo as afirmações feitas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E, ao considerarmos o cenário onde se deu essa declaração, o Monte das Bem-aventuranças, às margens do Mar da Galileia, e quando nos recordamos para quem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dirigia tais palavras, os discípulos, então tal declaração se reveste de ainda maior notabilidade. É uma declaração repleta de significados, com profundas implicações no que tange à compreensão da natureza da vida cristã. Naquela ocasião, o Mestre Jesus, volvendo o seu terno e penetrante olhar para aqueles homens simples, homens inteiramente destituídos de importância de acordo com os critérios do mundo, lhes passa a dirigir a seguinte designação: Vós sois a luz do mundo. A declaração de Jesus foi afirmativa, foi definitiva e foi conclusiva. Ele não estava colocando uma tese, uma possibilidade, uma hipótese, ele estava afirmando, em tese, melhor dizendo, que os discípulos eram a luz do mundo. Tinham o condão de trazer ao mundo aquilo que o mundo não tem. E os discípulos naquela feita poderiam então levantar a cabeça, não por orgulho que nascesse em si mesmos, mas cheio da força divina, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e naquele passo entender como pessoas que estavam para fazer um trabalho especial, comissionados pelo próprio Deus. Naquele passo das Escrituras, Jesus falava à igreja neotestamentária nascente, representada na pessoa dos apóstolos. Mas Jesus também falava à igreja dos nossos dias, também representada na pessoa dos apóstolos. Vós sois a luz do mundo, nos fazendo levantar a nossa cabeça a fim de nos levar a perceber uma vez mais quão notável e quão glorioso é sermos um dia tornados filhos de Deus pela graça de Cristo Jesus que a nós foi concedida. Somos filhos amados de Deus. Portanto, a declaração de Jesus, vós sois a luz do mundo, não foi dirigida apenas aos cristãos primitivos, mas foi dirigida a mim e a você, a nós que nos reunimos aqui nesta noite. E neste sermão, trataremos de um assunto extremamente importante que a assertiva de Jesus traz a lume. E de forma introdutória nós vamos tratar dessa declaração,
buscando abordar uma questão decorrente. A igreja é a luz do mundo, sim, Jesus disse. Então, o mundo sem a igreja está em trevas, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Mas a questão é, o mundo compreende que jaz em densas e profundas trevas? O que você acha? Será que o mundo, olhando para si mesmo, vai dizer, estamos em trevas? Estamos jazendo em profundas trevas? Perceba que Jesus empregou a palavra voz de forma enfática para demonstrar o estado caótico que o mundo estava. O mundo estava em trevas. Quando ele diz, vós sois a luz do mundo, quer dizer que a igreja é portadora desse luminário enquanto serva do Senhor. E que o mundo está em trevas, e que o mundo sem a igreja está em trevas absolutas. Foi isso que Jesus disse. Mais uma coisa importante, antes de nos aprofundarmos um pouco mais, é meditarmos sobre o que é o mundo. Falamos no sermão passado, e deixem-me trazer a recordação. Mundo, em primeiro lugar, é o sistema estabelecido e caído, com seu status quo, suas relações e suas percepções. Em segundo, o mundo é o modus vivendi, o conjunto de valores e de princípios que norteiam a vida humana caída e que se opõem ao reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E em terceiro, o mundo é a humanidade caída, conjunto de pessoas que não são salvas em Cristo Jesus, portanto, são inimigas de Cristo. O mundo é tudo isso. Quando Jesus diz que o mundo está em trevas, é tudo isso que nós falamos. Todo esse sistema. Portanto, queridos, há um contraste abissal, categórico, definitivo entre a igreja e o mundo. Por isso é que o mestre dos mestres, Jesus, utilizou-se de uma das mais fortes metáforas existentes para apresentar essa realidade contrastante, luz e trevas. Ora, não há que se confundir luz e trevas. Luz é luz e trevas são trevas. É inconfundível. Mas a questão inicial é, como já disse, será que o mundo se vê assim? Em trevas? Será? Será que ele se vê como algo mergulhado em profundo e absoluto estado de trevas? Será? Ouçam, desde a renascença dos séculos XV e XVI, os homens começaram a se interessar pelo conhecimento sistematizado. Houve desde então uma espécie de renascimento do conhecimento e da erudição. Redescobriu-se a antiga filosofia grega. Houve a busca pelo chamado conhecimento científico, que começa a emergir, passando a ganhar cada vez mais forças e a controlar a vida, a mente e a perspectiva geral do grande número de pessoas que passa a se voltar para essa finalidade. E ocorre que no século XVIII, tal ênfase se acendrau ainda mais com o movimento cultural que ganhou o nome de iluminismo. E o que era iluminismo? Senão esse movimento que buscava lançar luzes sobre o próprio ser humano, ao mesmo tempo que buscava se afastar da posição autoritativa vindicada pela revelação advinda das Escrituras e enaltecidas pelo judaísmo e principalmente pelo cristianismo. Lança-se luzes no homem, tira-se as luzes de Deus. Precisamos agora do conhecimento do homem, voltamos as costas para o conhecimento de Deus. Isso é, em síntese, o iluminismo. E a partir de então, os pensadores do mundo passavam a afirmar que a humanidade entrava agora em outro patamar, por meio do conhecimento advindo do próprio ser humano. E que esse conhecimento meramente humano era por si só capaz de produzir luzes sobre toda a humanidade, tornando então obsoleta, antiquada, desnecessária a religião e, notadamente, o cristianismo. O homem então passaria a voltar as costas para o Senhor e para a revelação especial para a sua palavra. É claro, queridos, que nenhum de nós aqui está discutindo o avanço tecnológico que trouxe grandes coisas para a humanidade, coisas boas, inclusive.
Seria insensatez da nossa parte nos opormos a essa realidade. Mas o fenomenal avanço da tecnologia não trouxe como incremento somente coisas boas para a humanidade. Muitas coisas ruins também vieram a reboque. Poderíamos citar algumas. Por exemplo, a frustração pelo tratamento inacessível de saúde, disponível muitas vezes para os mais ricos, e os pobres ficam a ver navios. Outro, os crimes cibernéticos que empoderaram traficantes de seres humanos, de mulheres para os piores fins, tráfico de órgãos, os pedófilos também foram empoderados desses aspectos. Nós poderíamos citar a falta da interação física entre as pessoas que as redes sociais trouxeram. Poderíamos citar também a ansiedade, a depressão, a solidão, a baixa qualidade do sono, a autoestima e a dificuldade de relacionamentos sendo diminuídos. Tudo isso são poucos exemplos dos males que a tecnologia trouxe. Então, nós podemos chegar à conclusão que o conhecimento humano não pode libertar o próprio homem de seu coração caído. O mundo, todavia, não se vê em trevas. Porque, afinal, eles dizem, nós possuímos o entendimento, nós alcançamos o conhecimento. E é verdade, queridos, que nunca se escreveu tanto como no presente século. Nunca. Nunca se produziu tanto conhecimento. Nunca houve tantos pensadores. Não. O mundo não se entende como na beira do abismo. Continua a sua forma de vida como se nada grave estivesse acontecendo e por acontecer. E ele vai levando assim como ele exatamente é. Mas, de outro turno, a Bíblia continua proclamando que o mundo encontra-se no estado de trevas absoluto. E a grande tragédia desde o último século tem sido que os homens têm concentrado a sua atenção exclusivamente sobre o conhecimento de coisas, sobre o conhecimento das leis físicas, das leis naturais, de prescrutar o universo, as coisas que nos tangenciam, conhecimento sobre os princípios científicos, biológicos. A humanidade se esqueceu, todavia, da necessidade do conhecimento a respeito dos fatores essenciais que compõem a vida humana, que é o conhecimento espiritual. Eles não querem saber disso, porque entendem que acabou a vida física, a vida humana se acaba. Então, essas coisas que são postuladas pela Bíblia, e coisas e tal, são descartáveis para o conhecimento científico da nossa atualidade. E a razão do mundo se encontrar em densas trevas é porque abriu mão do que é básico e vital, as coisas do espírito, abriu mão do espiritual. A humanidade dispõe hoje de muitos homens e mulheres dotados de profundo conhecimento de várias áreas, em vários departamentos do pensamento humano, mas a verdade é que suas vidas estão desmoronando. São vidas vazias que não passam de um conjunto de decepções e de frustrações, porque não conhecem o autor da vida. E assim a vida se esfarela e perde o sentido. O conhecimento que eles detêm não podem levá-los até os pés do Criador. Vejam, por exemplo, o campo dos relacionamentos humanos. Vejam como o egoísmo, como o egocentrismo impregnaram a sociedade de tal forma e de forma tal que se tornou excessivo e mortal. O homem, agora iluminado por seu próprio pensamento, por seu próprio conhecimento, por si mesmo, pensa só em si mesmo. A máxima cartesiana, penso, logo existo, passou a ser levada às últimas consequências, colocando o indivíduo sobre tudo e sobre todos. E ele vai dizer
Nada mais lhe importa a não ser o seu próprio egoísmo. Nada mais pode segurar o egoísmo do homem que diz: eu penso, eu existo, eu só penso em mim, só posso existir se só pensar em mim. E a isso chegou o conhecimento humano, virando as costas para o Criador. E é isso que Jesus está dizendo: em todos os aspectos o mundo está em trevas, exceto o cristão, exceto o crente em Cristo Jesus, o crente verdadeiro. Somente a igreja verdadeira pode oferecer orientação útil à humanidade. Somente a igreja verdadeira pode apresentar o conhecimento verdadeiro, que é a revelação especial. Somente a igreja pode falar sobre a verdadeira ética, sobre a verdadeira moral, sem o viés do egoísmo iluminista do mundo. Somente a igreja pode fazer com que a humanidade volte-se novamente para o Criador. Luzes, vós sois a luz do mundo, foi o que Jesus disse. E mesmo, queridos irmãos, os principais pensadores desse mundo não podem jamais apresentar solução para o próprio mundo. Mesmo que sejam habilidosos no que tange a exibir os problemas, a mostrar os diversos fatores envolvidos, são bons disso. Eles são inábeis para apresentar soluções, porque a solução não pode vir do coração caído do homem. E a verdade é muito simples. Isso não pode acontecer, eles não podem chegar à verdade e nem ao conhecimento da verdade, porque eles são egoístas, porque o seu coração é caído, porque a solução para o egoísmo presente no mundo caído e o resultado desse sujeito caído, do mundo caído, não pode ser coisas boas, não pode. O homem só valoriza a si mesmo como pessoa e o outro passa a ser uma coisa. Ou não é isso que nós estamos vendo na humanidade dos nossos dias? O filósofo judeu de nome Martin Mordecai Buber chamou esse fenômeno de coisificação do ser humano. Preste atenção. Ele explicou que o ser humano está transformando outro ser humano em coisa, e a consequência é que esse próprio ser humano também é tornado em coisa. E para explicar o seu pensamento, ele sintetiza todas as relações humanas de dois modos. Fica atento. O primeiro modo é a relação do sujeito com o objeto. E o segundo modo é a relação do sujeito com o sujeito. A relação do sujeito com o objeto, ele denominou relação eu-isso. E a relação do sujeito com o sujeito, ele denominou relação eu-tu. Sujeito-objeto, eu-isso. Sujeito e sujeito, eu-tu. Vamos explicar melhor o que significa cada uma dessas duas coisas. A primeira delas, o eu-isso, a relação do sujeito com o objeto. Nesse modo, que é necessário, porque a pessoa tem que se relacionar com o mundo que a cerca. Nessa relação, o mundo é o meio para obter um fim enfatizado, um fim necessário. Essa relação é marcada pelo distanciamento, pela ausência de um diálogo essencial, pela ausência do contato humano. Vou dar um primeiro exemplo. Na relação eu-isso, um sujeito resolve sentar-se numa cadeira, porque ele necessita da cadeira como um meio para o seu descanso. Está cansado, vai sentar-se. Não é? Nada mais que isto. Não há troca de conhecimento entre o sujeito e a cadeira. A cadeira foi apenas um meio para o seu descanso. Exemplo 2. Um sujeito pega um copo com água e ingere o seu líquido. O sujeito precisava da água para saciar a sua sede. Não há uma troca com o copo, não é? Enquanto a cadeira ficou sendo apenas cadeira, não influencia o ser humano, agora o copo fica sendo apenas copo, não influencia também o ser humano. Mas há uma importância nessa relação, porque nesse modo eu-isso,
nós percebemos o mundo que nos cerca. Nós conseguimos saber o que significa a cor azul quando nós vemos a cor azul. Por isso eu preciso do contato com a cor azul que está no mundo. Eu só consigo notar a forma quadrada quando eu me deparo com um objeto quadrado. Aí eu entendo o que é uma forma quadrada. Então eu preciso desse relacionamento, eu com o mundo que me cerca. Não é? Nossas vidas estão inseridas nesse mundo e nós precisamos que as nossas necessidades sejam satisfeitas. Por exemplo, a cor azul vai satisfazer a minha necessidade por aquilo que é belo, porque a cor azul é bela. A água vai satisfazer a minha necessidade como ser humano para saciar a minha sede. Então eu preciso da água, não é? Então isso é muito importante. Mas há um distanciamento, uma relação distante. Cadeira é cadeira, copo é copo, cor azul é cor azul, ok? Quadrado é quadrado e não interfere no que eu sou como ser humano. Vamos à segunda relação, a relação eu-tu. Nesse modo, a pessoa se relaciona com o Criador, de acordo com Buber, e também com o seu semelhante com a outra pessoa, numa relação marcada por um diálogo autêntico, derivado do contato humano entre pessoas e o Criador, e entre pessoas e pessoas. Nesse modo, nós percebemos o outro, valorizamos o outro por ser a pessoa humana que realmente ele é. Aqui, o meio não é valorizado, é importante, mas não é o fim. O que é valorizado é o fim, que é o relacionamento com o outro e com o Criador. Então veja, eu não vou à casa do José Carlos para simplesmente me sentar na cadeira do José Carlos, ou beber a água no copo do José Carlos. Não, ainda que eu me sente na cadeira da casa do José Carlos e beba a água no copo do José Carlos, mas eu estou lá por causa do José e por causa da Rosângela, porque eu quero interagir com eles, eu quero trocar experiências com eles. Isto é o eu-tu para Martin Buber. E ele vai dizer mais. Não é? Enquanto na relação eu-isso não há uma relação de dualidade, porque ninguém é influenciado pela cadeira que se senta ou pelo copo do qual bebe a água, mas quando alguém se relaciona com outro alguém, há uma relação de dualidade, há uma interação afetiva, moral, ética, emocional, relacional e espiritual. É na relação eu-tu que o ser humano alcança a totalidade como ser humano, e também é através do eu-tu que conseguimos nos relacionar com a nossa espiritualidade. Então, para Buber, o homem se torna pleno porque se relaciona com o seu Deus e com o outro. Ótimo. A gente já tinha falado sobre isso, nós reformados, com outras terminologias. O eu-tu para nós é o mandato espiritual e o mandato social é o eu-tu. No mandato espiritual eu me relaciono com Deus, no mandato social eu me relaciono com o meu próximo. São as relações que nós temos na vida, não é? E o que ele chamou de eu-isso, para nós é um mandato cultural, é o relacionamento que nós temos com o cosmos. Mas ele estava certo porque é um pensador que não é cristão. É um pensador de origem judaica, mas ele é do mundo. E ele é ouvido pelo mundo. E é interessante que ele vai continuar dizendo, e concluindo, que a condição original do ser humano, ou seja, quando ele está falando da condição original, ele como judeu está olhando para onde? Para a criação, para o Éden. Ele está dizendo lá atrás, do Éden, né, o relacionamento principal se dava em torno do eu-tu, e não do eu-isso. Embora o eu-isso acontecia porque o homem, ele administrava o jardim, mas o eu-tu era o mais importante. Por isso, ele vai dizer que é necessário colocar as coisas no seu devido lugar. Se o meu relacionamento agora com o outro deixa de ser eu-tu e eu passo a te ver como isso, as coisas complicam. O essencial é que os relacionamentos que temos com Deus e com semelhantes sejam com base do eu-tu. E eu veja Deus como uma pessoa que é, não como o gerente do banco, que quando eu quero o empréstimo, ou eu quero o adiantamento do 13º, ou eu quero que ele faça
me deu um aumento da minha margem do cartão de crédito. Ele é uma coisa, ele apenas vai apertar ali os botões, acessar o sistema. Eu não tenho relacionamento nenhum com ele. Deus é pessoa, Ele é Senhor, e Ele quer se relacionar conosco. Foi isso que Ele fez desde o princípio com os nossos primeiros pais. Mas Martin Buber, ele vai afirmar que no princípio imperava-se o eu-tu, e ele tem razão. É um mandato espiritual, onde nós nos relacionamos com Deus, é um mandato social, onde nós nos relacionamos com o nosso semelhante. Mas, queridos, infelizmente, a verdade é que hoje, nas nossas relações, no mundo que impera, é o meio passou a ser mais valorizado do que o fim. O erro dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, foi valorizar o meio. Eles já cometeram esse erro. Deixaram de valorizar o fim de todas as coisas, que é a glória de Deus, e passaram a valorizar o meio. E tomaram suas vidas como meio para uma felicidade impossível sem Deus. Sim, porque sem Deus a felicidade é impossível. E Adão e Eva tiraram os olhos do Criador e colocaram os olhos no jardim. E entenderam que era possível viver no jardim sem o Criador. Eles não compreenderam que tudo que havia no jardim já lhes era confiado pelo Senhor. Que o jardim era apenas um meio deles terem acesso a Deus, não mais que isto. Mas os nossos primeiros pais depositaram toda a sorte num único fruto. E tornaram o fruto que deveria ser um meio para glorificar a Deus, por meio da abstinência daquele fruto, num meio para uma existência própria e à parte de Deus. Foi isso que aconteceu. A forte relação eu-tu, o mandato espiritual para nós reformados, que havia entre nossos primeiros pais e o Criador, foi trocada no momento em que colocaram a esperança num fruto proibido. Gente, eles colocaram a esperança toda deles num fruto proibido. É quando a coisa passa a ser mais valorizada do que a pessoa. Esse erro é da humanidade caída. Esse erro foi encontrado em nossos primeiros pais quando eles caíram. E Martin Mordecai Buber, ele avançou mais em sua análise. Ele afirmou que o racionalismo cartesiano tem levado as pessoas às suas piores consequências. Afastou ainda mais o ser humano, gerando um distanciamento essencial, levando o ser humano ao passo derradeiro da coisificação de seus próprios semelhantes, para se tornar finalmente ele próprio uma coisa. E é isso que diz o salmista: um abismo chama outro abismo. E a humanidade segue esse rumo. Isso ocorre quando isso atropela o eu-tu. Isso ocorre quando o mandato cultural, o relacionamento com o meio, com o cosmos, é mais importante do que o mandato espiritual e o mandato social. E isso acontece porque os seres humanos passam a não mais se entenderem os outros como seres humanos semelhantes, mas como coisas a serem usadas como meio de alcançarem a própria felicidade, independente do outro. Pessoas não passam de meio ao invés de serem fim. É isso que acontece conosco. Preste atenção. Se eu me relacionar com você na base do eu isso, e você se relacionar comigo também na base do eu isso, logo eu e você deixaremos de ser eu, tu, e seremos isso. Aí vocês sabem o desastre que vai acontecer. Vocês conseguem perceber que é exatamente o que está acontecendo em nossos dias. Pessoas são tidas como coisas, como objetos, e o grande mal em tudo isso é que as coisas e os objetos são substituíveis. E o pior, são descartáveis. Uma coisa substituída, às vezes você troca de televisão, mas a televisão antiga fica no canto.
pior descarte. Maridos são coisas, esposas são coisas, filhos são coisas, amigos são coisas, vizinhos são coisas, empregados são coisas. E o que fazemos com as coisas quando não nos servem mais? Nós descartamos. Agora pensem comigo. Por que existem tantos divórcios? Tantas traições? Tantos pais e mães abandonando seus lares com filhos ainda pequenos? Em busca da sonhada felicidade. Eu sou feliz, eu tenho que ser feliz, eu fui criado para ser feliz. Teólogos ensinam isso. Eu fui criado por Deus para ser feliz, então se eu não sou feliz no meu casamento, eu vou procurar outra esposa que me faça feliz. Então, o casamento deixou de ser aquele lugar onde eu busco fazer a minha esposa feliz e a minha esposa busca me fazer feliz e ambos buscamos no Senhor a felicidade. Para eu buscar a minha própria felicidade e ela dela. Porque ela é uma coisa, afinal, ou eu sou uma coisa. Substituível, portanto. Percebe? E assim, tantos pais e tantas mães vão abandonando seus lares com filhos ainda pequenos. Filhos internando seus pais idosos em asilos, porque não suportam a presença deles. Os pais envelheceram e se tornaram uma coisa velha. Inútil. E assim a gente dispensa. Por causa do egoísmo humano, o penso logo existo sendo levado às últimas consequências, potencializando através desse pensamento iluminista, humanista, aquele que deveria se ver como servo, como suplicante, e não como um determinante. E nos fazemos de nós mesmos reis em nosso próprio mundo. E mais do que isso, quando isso acontece dentro da igreja, criamos o nosso próprio evangelho. Por que será que os nossos avós e os nossos bisavós não tiveram cursos de noivos? Tinha isso no passado. Mas permaneceram casados até que a morte os separou. Verdade ou não? Hoje, se um pastor casar sem o curso de noivo ser ministrado, correrá o risco de ver aquele jovem casal, talvez o primeiro ano, entrando no cartório para divórcio. Hoje, o mundo precisa de clínicas especializadas em casamento, precisa de terapeutas especializados em casamento, de terapias para casamento. Hoje é exatamente assim. Hoje o mundo precisa de instruções, de terapias para todo tipo de relacionamento. Como o pai e a mãe devem se relacionar com os filhos, como os filhos devem se relacionar com os pais. É necessário encontros e mais encontros, porque nós precisamos reaprender a tratar o outro conforme nos determinou o Senhor no mandato social. Gente como a gente, ser humano como nós somos seres humanos. Agora pensem, queridos. Pensem nas amizades. Quantos amigos de verdade você possui? Quantos amigos você pode contar para abrir o seu coração e para dizer a sua dor, o seu sofrimento? Que você confie que ele vai ter uma palavra vinda da parte do Eterno para a sua vida. Quantos amigos? Quantas pessoas você pode trazer para a sua casa que não vão te tratar como coisa? Talvez nós, os pastores, sejam as pessoas que mais sofrem com isso, porque nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa casa, nós recebemos as pessoas como nossas, como da família, e são pessoas que voltam as costas para nós. Uma das primeiras frustrações que eu tive como pastor foi na primeira igreja que eu assumi. E o irmão chegou para mim e falou assim: pastor, há tão pouco tempo eu te conheço, mas eu amo o Senhor profundamente. Aquilo trouxe uma alegria tão grande ao meu coração. Pouco tempo depois, ele havia me abandonado. Coisas nós descartamos. Nos ferros velhos da vida.
nos lixões à beira da estrada. Pessoas não. Pessoas não. Quantas pessoas que você pensava que eram amigas e tão facilmente viraram as costas para você e partiram. E por quê? Simplesmente partiram, porque ao primeiro sinal de dissabor, a amizade dissolveu como um sorvete, dissolve-se na tarde de verão. Eu concluo o nosso sermão dessa noite, afirmando veementemente que não foi assim com o Senhor Jesus. Jesus verdadeiramente sabia se relacionar com as pessoas e com as coisas. Para Jesus, coisas são apenas coisas e pessoas são pessoas. Por isso ele disse, dai a César o que é de César, ou seja, o que é do mundo, a prata, o ouro e etc. Mas também disse, dai a Deus o que é de Deus. Para dizer que há coisas espirituais e coisas materiais. E as espirituais são aquelas que de fato importam. O que é de César não pode agradar a Deus, assim como o que é de Deus não pode agradar a César. Os pobres, os enfermos, os aleijados, os cegos, os coxos, os mancos, os leprosos, as viúvas pobres, as crianças órfãs não passavam de coisas, de estorvos. Os povos conquistados não passavam de inimigos a serem eliminados por Roma, porque é assim no reino de César. Mas não é assim no reino de Deus, não é. Jesus se importava com cada um deles, porque percebia que o mundo estava em trevas, no qual todos estavam inseridos. E foi por isso que olhou para Pedro, olhou para Tiago, para João, olhou para André, olhou para Filipe, simples pescadores que lutavam diariamente para sobreviver na pesca do Tiberíades. E se compadeceu deles, fazendo deles seus discípulos, a fim de torná-los luz para esse mundo em densas trevas. Foi por isso que também se compadeceu de Mateus, que bem vestido estava atrás da banca da coletoria de impostos, mas sua alma estava carcomida pela ambição do mundo. E Jesus se compadeceu dele e o chamou e fez dele seu discípulo, o desvencilhando das trevas do egoísmo do mundo. E foi por isso que ele chamou os demais apóstolos, e depois a Matias, e também a Barnabé, sim, aquele de Chipre, e também a Paulo, e a Marcos, e ao carcereiro de Filipos, e a Lídia, vendedora de púrpura, e a Priscila, e a Áquila, tecedores de redes, comerciantes comuns, todos que igualmente jaziam em trevas, e lhes deu poder de serem feitos filhos de Deus, e fez isso também a mim, e a você, pecadores eleitos, e nos encontrou um dia nas trevas do mundo, e nos converteu a Ele, e está nos santificando, e um dia há de nos glorificar. Não, queridos, o mundo não se considera em trevas, porque está cego. Mas nós não estamos cegos. Se é que de fato somos alcançados pelo Senhor, não estamos cegos. E precisamos ver o caos no qual esse mundo está mergulhado. Precisamos ver a maldade que assola a humanidade. Ou será que você não vê? Ou será que você não enxerga? Ou será que você não se compadece mais? Judas, sim, Judas, irmão de Jesus, ele disse, compadecei-vos por eles. Compadecei-vos.
porque eles caminham para o inferno. Queridos, você consegue ver? Consegue? Ou será que você também está transformando o outro em coisa e se tornando em coisa também? Sejamos como Jesus Cristo, que colocou cada coisa no seu lugar e as pessoas ao seu lado. Que Deus nos abençoe. Senhor Jesus, eis a tua palavra lida e proclamada. E nós te pedimos, Senhor, que tu possas tocar no coração de cada vida, de cada pessoa. E continuar falando, Senhor, de maneiras que somente o Senhor pode fazê-lo. Fala no meu coração. Fala no coração do meu irmão, da minha irmã. Que os nossos relacionamentos sejam saudáveis, sejam fortes, sejam vivos. Que os nossos relacionamentos sejam duráveis. Que sejamos, Senhor, cumpridores do mandato espiritual, nos relacionando contigo. E cumpridores do mandato social, nos relacionando com os nossos irmãos como a semelhantes aos nossos e não como se coisas fossem. Oh, Senhor, nos ajuda a ver as trevas do mundo e nos afastarmos delas. E que nós possamos ser verdadeiramente luz para esse mundo caído, que jaz em trevas. Continua falando ao nosso coração. É a nossa oração. No nome de Jesus.